O desrespeito de Neymar com a instituição Santos Futebol Clube. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e precisamos falar sobre o Neymar hoje. É assim, cara, me deixou muito triste as imagens do Neymar comemorando o título da Kings League ontem, porque cara, há 2, 3 horas, eu não sei que horas que foi a final da Kings League, não assisti, não acompanho, mas assim, o Santos perde um clássico pro Corinthians, numa mesma semana é divulgado que o Neymar tem um salário de garantido de 20 milhões de reais por mês, e aí você vê o cara todo feliz numa comemoração, horas depois do Santos perder um clássico pro Corinthians, hora depois do Santos tá afundado na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, foi um desrespeito. E eu vou explicar por que é desrespeito. Eu sou totalmente favorável ao jogador fazer o que ele quiser na hora de folga dele. Só que eu acho que o jogador ele tem que entender que há momentos e há momentos. Nós torcedores ontem, depois do clássico, aquele torcedor de verdade ficou triste, ficou abatido, ficou olhando assim, cara, e pensando, imaginando, cara, como que o Santos vai sair dessa crise? E aí, por um outro lado, a gente vê o nosso maior ídolo, o cara que talvez possa ser a esperança para dar uma nova vida pra gente nesse ano de 2025, ali comemorando um título de uma competição qualquer. E assim, me deixa triste pra caramba. Me deixa triste pra caramba porque, assim, eu sempre defendi o Neymar. Sempre. Sempre, 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 sempre defendi o Neymar. Acho que as pessoas pegam muito no pé do Neymar, até além da conta. Só que eu acho que também em alguns momentos falta inteligência pro Neymar no momento em que ele tem que decidir algumas coisas, como ontem, que não era o caso nem hora de você sair para comemorar um título, seja qualquer que fosse. E aí a gente chega numa bifurcação de tentar entender assim, o quanto o Neymar tá mais preocupado com as outras atividades dele, porque ele tem várias outras atividades, do que com o futebol em si. Ah, mas ele não ia mudar nada, porque ele tá treinando. Ah, mas não ia mudar nada, porque se ele tivesse na casa dele, ia dar no mesmo. Ia dar no mesmo. Ok, eu não tô falando da contusão, não tô falando em relação a ele, o que pode ou não agravar a contusão dele. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo na questão do respeito. Ontem, o torcedor santista tava pé da vida. Tá preocupado, tá triste. Não era a hora da gente ver gente comemorando o que quer que seja. Ainda mais um cara que ganha deste mesmo clube mais de 20 milhões de reais por mês. Então, assim, cara, é triste. E aí, voltando à questão dessa bifurcação que eu tava falando, que o Neymar tem que talvez escolher. Será que realmente é o futebol o principal objetivo do Neymar? Ou será que agora o futebol é tipo uma segunda opção na vida dele? E eu acho que ele precisa fazer essa reflexão dele, dentro dele e decidir. Porque assim, eu como torcedor santista, eu me senti desrespeitado ontem. Eu me senti desrespeitado ontem. Porque eu acho que o torcedor santista ontem não tinha motivo algum pra dar risada. Cara, se ele quisesse comemorar, comemorava dentro da casa dele, onde ninguém ia ter acesso. E é o que ele faz dentro da casa dele é um problema. Mas quando você vai a público fazer isso, cara, é triste pra caramba. E é por isso que eu falo que é um desrespeito com a instituição Santos Futebol Clube. O Neymar hoje, cara, ele é muito grande. Mas ele nunca será maior que o Santos. Nunca. Nunca. E é isso que as pessoas têm que ter ciência, inclusive o próprio Neymar. Então, assim, ontem,
sabe? Eu esperava não ver o Neymar lá na Kings League, eu esperava não ver o Neymar feliz comemorando o título, por mais que ele fizesse isso longe das câmeras. Eu não vou saber, eu não vou ver. Mas quando ele faz isso de forma tão aberta, tão clara, cara, é simplesmente desrespeitoso com o torcedor e com o clube. Com quem dirige o clube não é desrespeitoso, porque eles permitiram isso. Eu não vou entrar hoje nesse mérito, porque eu acho que eu já venho falando bastante nos meus vídeos sobre isso. Mas o Neymar, ele precisa decidir. Se ele realmente quer ser um profissional, um jogador, onde ele vai se dedicar, onde ele vai ficar triste com a situação do time, onde ele vai estar preocupado com isso, ou se ele vai focar nas suas outras atividades. Volto a repetir aqui, eu sou totalmente contra a perseguição a jogador embalado em qualquer que seja. Sou totalmente contra, mas 100% contra. Mas eu acho que o jogador, às vezes, tem que ter uma inteligência. Cara, eu perdi um clássico. Será que é dia de eu ir numa balada, por exemplo? Não sei. Eu não iria. Eu, Rafael, não iria. Se eu perdi um jogo, um clássico, meu time tá em 19º do Campeonato Brasileiro, fazendo a pior campanha da sua história em pontos corridos, eu me preservaria. Eu iria pra final da Kings League? Também não. E eu não tô dizendo que o Neymar foi pra balada, eu tô dando um exemplo hipotético, ok? Mas assim, é triste pra caramba. É triste pra caramba. Porque assim, será que alguém lá no Santos teria peito de falar, Neymar, não vai, se preserva. A gente acabou de perder do Corinthians, sabe? O Santista, cara, de verdade, ele tá assim, C pro novo corte de cabelo do Neymar, C pra Kings League. O que o Santista quer ver são 3 pontos. É a única coisa que interessa pro Santista, são os 3 pontos. Neymar, o Santista não espera mais nada de você. Ganhando ainda 20 milhões, 21 milhões, como diz aquela reportagem do UOL, que você pode estar ganhando, cara, é muito mais do que 3 pontos que a gente espera de você. Mas muito mais. Então, assim, cara, é foda. É muito foda, porque é um ídolo. O Neymar é um dos meus ídolos. O Neymar foi o maior jogador que eu vi com a camisa do Santos. E aí você vê, cara, esse desrespeito acontecendo é triste pra caramba. Acho que ele já passou da idade de, coitado, é um menino. Não, Neymar não é mais menino, ele tem 30 anos nas costas. Não é mais menino. Ele tem que saber o tamanho do clube onde ele tá, e sim, ele tem que saber o tamanho da dor que a torcida tá sentindo. Porque não é uma dor que começou esse ano, é uma dor que já dura 4, 5 anos, essa dor do Santista. Então, às vezes, volto a repetir, jogador de futebol tem que agir mais com a cabeça. Agir mais com a cabeça. Pensar no quanto aquilo vai impactar nos caras que indiretamente pagam o seu salário. Que vai impactar naquele pai de família que, ontem ficou bravo assistindo o jogo, que tinha que acordar 4, 5 horas da manhã, que depois viu, porra, o cara nem dormiu direito à noite, preocupado com o time que vai cair, e vê lá o cara dando risada na Kings League. E é isso. E é isso, cara. Simplesmente isso. Sabe? O Neymar precisa fazer melhor suas escolhas. E talvez acordar pra vida. No sentido de que ele precisa colocar uma prioridade no Santos. Se o time de futebol paga 21 milhões de reais pra você, cara, a sua prioridade tem que ser zero em relação a isso. Inclusive, prioridade de imagem. Não só prioridade dentro do campo, não só uma prioridade em treinamento, prioridade de imagem. Saber o que aquilo pode ou não impactar a imagem do clube. Só ver o que todo mundo tá falando. Cara, tem torcedores de outro time que falam, cara, eu não acredito que ele fez isso com o Santos. É um desrespeito com o Santos. E é um desrespeito com o Santos. E é um desrespeito com o Santos. Deixa seu like, se inscreve no canal. Bora, obrigado.
Até mais.